Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia vocês possam, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Vamos invocar neste momento o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não esqueça, ao invocar o Senhor, primeiro nós estamos trazendo paz para dentro de nós. E essa paz, no invocar o Senhor, com certeza, se continuarmos, vai atingir toda primeiro a nossa casa e depois o ambiente aonde nós estivermos. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. É nesse nome, não existe outro, é nesse nome. Se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus para reinar com Ele. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, não deixem de invocar o nome do Senhor. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, e o ardor do Espírito estiver queimando dentro do nosso ser, aí sim, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês as suas maravilhosas riquezas insondáveis em Cristo Jesus. E hoje, graças a Deus, 7 de julho, o Senhor está pedindo para mim e vocês ler 1 Crônicas 4 ao 5, Atos 25, Salmo 5 e Provérbios 18, 19. Leiam com calma. Quem vai ficar em casa, quem for trabalhar, leiam menos um versículo. Este versículo pode te salvar e salvar muitas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, graças a Deus. Mas eu quero aqui ler, amados, 2 versículos que com certeza vai nos ganhar muito. É o Salmo 5, que Davi diz assim, falando a sua proteção contra os ímpios, né? Aí Davi diz assim, 5:1, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Tá vendo? Quando eu e você estamos clamando ao Senhor, e aqui Davi está numa situação não muito boa, por isso que ele dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Davi estava orando neste momento. E, para completar, ele ainda diz assim, o capítulo 5, versículo 3 diz assim, todos os dias eu peço isso, e Deus vem falando a palavra. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha o quê? Oração, e fico esperando. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, antes de trabalhar, invoque, dependa do Senhor. Quanto mais invocarmos, você já está orando. Amém? Louvado seja Deus. Agora, quem tem mais ainda um tempinho, ainda dá para orar, nem que seja 10 minutinhos antes de ir trabalhar. Todos os dias. É só pedir ao Senhor para se acordar mais cedinho um pouco. Com certeza, o nosso Senhor, ele não dorme. Vocês sabem disso, ele não dorme. Porque ele não quer que o inimigo nos derrote, mesmo nós dormindo. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados e amadas irmãs, vamos invocar mais o Senhor, depender mais desse Senhor maravilhoso. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, assim como esse capítulo 5, né? O versículo 1 e o 3. Aí nós podemos, sim, continuar no alimento diário. Alimento diário, graças a Deus, volume 3, que traz muitas ricas porções. Tem parágrafos que tem porções bem desfrutantes. Amém? Louvado seja Deus. Cuja série é a Igreja, coluna e base da
verdade. A igreja é, amados irmãos e amadas irmãs, não vamos ficar em dúvida. A igreja é coluna e base da verdade. Se ela é coluna e base da verdade, então eu não posso ficar mais confuso. Amém? Louvado seja Deus. E o título geral é Deus manifestado na carne. André Dong e Miguel Ma. Louvado seja Deus. E o título da semana é Tu, ó homem de Deus. E o nosso querido apóstolo Paulo falando para Timóteo. Louvado seja Deus. E hoje é quarta-feira. A leitura bíblica, com certeza já lemos, que é Mateus 6, 5 e 6. Leia com oração. Também já lemos 1 Timóteo 5 e 25. Diz para mim vocês, as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos deixar Deus trabalhar em mim e em vocês, para que nós podemos fazer essas boas obras e nós não fazer em oculto, fazer expressando Deus. Louvado seja Deus. E hoje são 7 parágrafos seu de luz e o título já está dizendo tudo. Não tem para onde eu e vocês corremos. Todas as coisas estão diante de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, todas as coisas estão diante de Deus. Não adianta eu e vocês correr, se esconder, pensar que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo. Aqui está muito claro. Só aqui já diz tudo. Mesmo que você não queira ler o alimento diário, mas pondere um pouco. Considere um pouco. Ponderar é considerar. Considere um pouco diante de Deus. Todas as coisas estão diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aqui vem bem explicadinho, né? Os pontos bem desfrutando. E aqui, quando a gente está lendo isso aqui, a gente está pensando aqui. Paulo, ele tinha um cuidado especial por Timóteo, mesmo, veja só, mesmo Timóteo sendo um jovem que frequentemente ele tinha enfermidades. Essa preocupação de Paulo fez com que Timóteo, com certeza, se revigorasse. Isso é para ser, amados e amadas irmãs, o viver de todo nós cristãos, ter esse cuidado com os irmãos, para que o Senhor possa cada vez mais fortalecer cada irmão. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó Senhor Jesus, no olho assim, em nossa jornada cristã, além de cuidar do aspecto espiritual, precisamos dar atenção à saúde física. O apóstolo Paulo possuía tal zelo com Timóteo, tá vendo? Tendo-lhe escrito, não costumes a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Já diz tudo. Timóteo frequentemente estava enfermo. Aí diz, no contexto dessa recomendação, Paulo transmitia a Timóteo os ensinamentos a respeito dos presbíteros, quando introduziu o assunto sobre o cuidado com a saúde. Amados, isso ocorre porque se trata de um tema muito importante. Uma vez que quando a saúde não recebe cuidado, o entendimento e a sensibilidade espirituais podem ser o quê? Afetados. É verdade. Se nós estivermos doentes, muitas vezes nós preocupamos mesmo com a doença e nós podemos ficar frágeis, fracos. Aí ele diz, ao adoecer, perdemos o que? A força e o ânimo. É verdade. Por isso, amados e amadas irmãs, ao exercitar o nosso espírito, nós, mesmo doentes, com certeza, nós não podemos perder o nosso ânimo. Ele diz assim, ficando-nos mais difícil tratar do que é espiritual. Também é verdade. Ó Senhor Jesus. Ele diz, dessa porção extraímos uma revelante princípio. Ao recomendar o uso do vinho a Timóteo, na realidade, Paulo receitava um remédio disponível à época. O texto bíblico explica, por causa do teu estômago e das tuas enfermidades, enfermidades, percebemos que Timóteo frequentemente ficava doente e Paulo lhe recomendou o uso de um remédio. Aí os irmãos revelam aqui, É interessante notar que o apóstolo não buscou curar Timóteo por meio de
de uma proclamação espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui em Atos 19, 11, 12, que os lençóis, as coisas que Paulo usava, curava as pessoas, né? Ele diz assim, lençóis, aventais de Paulo. Podia muito bem Paulo mandar esse avental para Timóteo ser curado. Não, ele deu uma receita de remédio, vinho. Interessante isso aí, né? Aí ele diz, todavia, o apóstolo não enviou para Timóteo lençóis e aventais do seu uso pessoal, com a finalidade de curá-lo, mas recomendou o uso de um remédio, tá vendo? Isso demonstra, amados e amadas irmãs, que tudo depende da orientação de Deus, tá vendo? Nós, eu e você, se estivermos em cabeça de Deus, Deus mostra como curar alguém, como cuidar também daquela pessoa. Lembre-se bem, aí ele diz, para curar o Senhor usa algumas vezes os remédios e em outras o dom de um irmão, o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos confiar mais no nosso Deus. São 7 parágrafos. Lá embaixo tem umas coisas bem desfrutantes. Diz assim, ao final, as boas obras também serão evidenciadas, conforme lemos. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não pode ocultar-se. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 5:25. Por isso, amados, gosto de dizer um encorajamento para os irmãos e as irmãs, que muitas vezes serve de maneira oculta. Vamos alertar aqui. Sabemos que o ser humano tem o desejo de ser visto e reconhecido. Isso aqui é verdade. O ser humano é assim. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse que aqueles que faziam a obra de Deus no intuito de serem vistos dos homens, está lá em Mateus, viu gente? Já receberam a recompensa. Está lá em Mateus 6:5. Se quisermos ser vistos pelos homens para deles receber a aprovação, já teremos recebido nossa recompensa. Lembre-se bem, por isso que é bom nós fazermos as obras de Deus sendo vista não por homens, sendo vista por Deus. Lembre-se bem, para ser aprovado por Deus. Isso é um encorajamento para nós, amados. Está lá em Mateus 6:5. Entretanto, quando agimos ocultamente, o Pai que vê em secreto nos recompensará. Tá vendo? Então, considere a seguinte reflexão. Você prefere a recompensa do homem ou do Pai? Claro, todos vão dizer do Pai, mas vem a prática. E aí? O porém não é responder do Pai, o porém é quando vem a prática. Será que nós fazemos assim mesmo? Fazemos para ser a recompensa do Pai? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Certo, irmãos? Certo, amados? E para findar, eu vou ler o 7º, que é bem desfrutante. Que possamos aproveitar essa palavra para nos achegar a Deus e receber luz, a fim de lidar com todas as situações. Por fim, o Pai que tudo vê, certamente nos dará o galardão. Jesus é o Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs, esses 7 parágrafos, cada parágrafo desse, claro, não dá para ler, tirar a luz dele, porque vou custar muito. Mas cada parágrafo tem uma palavra-chave. Leiam, por favor, leiam com calma, ponderando, reconsiderando. Leiam com calma esta palavra, que com certeza Deus vai lhe dar luz. E lembre-se, nunca esqueça que todas as coisas estão diante de Deus. Lembrem-se disso. Todos nós precisamos estar sempre lembrando. Mesmo que fazer algo, eu tenho que ponderar, reconsiderar. Senhor, todas as coisas estão diante de ti. Senhor, tudo eu sei que o Senhor está vendo. Mas, amados e amadas irmãs, muitas vezes nós não ligamos, mesmo sabendo que todas as coisas estão diante de Deus. E fazemos sem consultar o Senhor, sem ouvir a unção. Mas, graças a Deus, nós temos um coração que pode se arrepender e voltar ao Senhor para fazer do jeito que Deus quer. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrado, todas as coisas estão diante de Deus. Louvado seja Deus. Fiquem com Deus e lembre-se,
Ele é Deus e pode todas as coisas. Sim, Jesus é o Senhor.